pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para trabalhar com transformações gasosas. Ora, se você pegar, gente, uma massa de um gás e mantém um ambiente fechado, aí sim vai ocorrer o quê? A transformação gasosa. Professor, oi. Como assim? Simples, uma panela de pressão. Ali tem o quê? Uma transformação gasosa. Uma seringa, quem aqui nunca botou o dedo e ficou apertando assim? Ali também, gente, tem uma transformação gasosa. Para você estudar a transformação gasosa, na verdade é bastante simples. É só você analisar três fatores principais variáveis, que é a pressão, temperatura e volume. Bora lembrar? Gente, o que é a pressão? A pressão é a relação entre a força com a área. Bom, é óbvio que pressão tem uma formulazinha, não é? Força sobre área. Só que o que eu quero chamar a atenção? Aqui em gases tem algumas armadilhas. A principal armadilha de gases são as unidades. Gente, o que faz sentido na pressão aqui, na verdade, são as moléculas se chocando com a parede do recipiente. Quanto mais ela se choca com a parede do recipiente, pessoal, significa que tem um aumento de pressão. Quanto menos é esse choque, tem uma diminuição de pressão. Professor, não está entendendo, não. É assim, ó. Vamos imaginar aqui uma panela, tudo bem? E essa panela você bota, gente, uma certa tampa, tá bom? Ora, se você tiver uma molécula aqui e essa molécula começar a esquentar, né? Ela vai se chocar aqui, ó. Essa molécula se choca aqui. Quanto mais ela se choca, maior que a pressão. Então a pressão tem a ver com isso, beleza? Quanto maior o choque, maior a pressão. Ó, se a principal armadilha de física são as unidades, tem que lembrar, ó, pressão é dado em Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal, gente. Mas também a pressão, gente, ela é dada em ATM, ela é dada em milímetros de mercúrio. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, tudo bem? Os químicos mesmo adoram ATM e milímetros de mercúrio. Em física, a gente trabalha mais com Newton e Pascal, tudo bem? Gente, se pressão é esse choque, né? Quanto maior o choque, maior a pressão, o que seria a temperatura? E aí, gente? A temperatura, pessoal, é a agitação dos átomos ou das moléculas. Vamos embora anotar? É a agitação, é a agitação dos átomos ou das moléculas. Ora que fácil. Vamos imaginar se tem uma molécula aqui, tudo bem? Aqui é uma molécula. Aqui é ela mesma. Aí eu chego para você e faço assim. Quem tem maior temperatura? Seria essa molécula, que eu vou chamar de A, ou essa molécula no estado B? Ó, pelo desenho, significa que essa B, não é? Vou chamar de B, está vibrando mais do que A. Temperatura é só uma vibração, pessoal. Ó, tá vendo esse piloto? Ele tá aqui quieto, vá. Quanto mais ele se agita, quanto mais ele vibra, maior a temperatura. E aí, é difícil? Claro que não, meu filho. Bora lá, rapidinho, bora. Que é pressão? Pressão, choque na parede. Aí, vai assim que é melhor. Para de fazer as coisas complexas. Gente, física é o simples, é o entendimento. A pressão é o choque da molécula. A temperatura é o que, gente? A agitação. Quanto mais se agita, maior a temperatura. Agora, o que é o volume? O volume é o mais fácil, né, gente? É o espaço ocupado. Agora, na boa, posso chamar a atenção aqui? Aqui tem, ó, o pulo do gato. Eu não disse para vocês que tem que se ligar com a unidade. Gente, a temperatura necessariamente tem que ser dada em Kelvin. Tudo bem? Não esquece disso, não. Temperatura é dada em Kelvin. Gente, bora botar outro pulo do gato aqui? Gente, não se esqueça, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Pessoal, tanto essa dica quanto essa dica é interessante vocês gravarem no coração. Depois que vocês entendem, né, os fatores variáveis de um estado, né, de um gás, aí você começa a analisar que tem três transformações. Ó. Na verdade são quatro. Tem a diabática. A gente não vai ver nessa aula, vai ver depois, tudo bem? Existe a transformação
isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Bora devagar. Se você for para a palavra iso, né, que é do grego, significa igual, então é uma transformação onde a temperatura é a mesma. A temperatura não muda. Gente, lá na química eles gostam de chamar lei de Boyle-Massirotti. Isso cai, hein? Tem que tomar cuidado. Gente, a temperatura não muda. A temperatura é constante. Se a temperatura é constante, pessoal, significa o seguinte: quando uma grandeza é constante, nesse caso é a temperatura, as duas vão variar. Então, por exemplo, ó, pensa comigo. Se a pressão for constante, quem é que vai variar? A temperatura e o volume. Se a temperatura for constante, quem é que vai variar? Pressão e o volume. Se o volume for constante, quem é que vai variar? A pressão e a temperatura. Então vem aqui comigo, ó. Olha que fácil. Vamos imaginar a seguinte situação. Se você tiver um êmbolo, Mário, o que é um êmbolo? Imagine uma seringa sem a agulha. Tudo bem? Aqui, a seringa. Isso aqui sobe e desce. Sem a agulha, tampada aqui. Tudo bem? Óbvio que aqui tem alguns gases, né, gente? Tem alguns gases. Olha a minha pergunta. Se você pega, pessoal, se você pega e aperta, né, isso aqui, você aplica uma força aí e aperta isso aqui, olha a minha pergunta. Todo mundo preste atenção agora, que é muito simples. Bora supor que a temperatura aqui seja constante. Claramente aí, só olhando, observando, o volume é o que eu estou botando de laranja. O volume agora é o que eu estou botando de laranja. Então, bora lá. Para esse lado, o volume aumentou ou diminuiu? O volume diminuiu. Beleza. Eu não disse para vocês que pressão era o choque com a parede? Olha a minha pergunta. Aqui o gás, olha a liberdade que ele tem. A tendência dele se chocar com a parede é bem pouca. Agora, pessoal, se liga aqui agora. Quando chega nesse pedaço, observe que ele tem menos espaço, ele tem menos volume. Então, como a temperatura é constante, pessoal, significa que o gás aqui vai ter um choque maior. Então, diga aí para mim, temperatura é constante. Então, a pressão aqui faz o quê? Aumenta, aumenta. Se a pressão aumenta e o volume diminui, o nome disso são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. Pessoal, isso aqui tem algumas coisas bem interessantes para a gente analisar, tudo bem? Ora, aqui tem uma pressão inicial e aqui tem um volume inicial. Aqui tem uma pressão final e aqui tem um volume final. É por essa razão, pessoal, que a equação fica assim, ó. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final. É uma fórmula, tudo bem? Uma coisa interessante vocês observarem é que como a pressão e o volume são inversamente proporcionais, esse gráfico ele dá assim. E o nome dessa curva é chamada isoterma. Pessoal, sempre no Enem cai gráfico. Gente, o Enem cai, ó, isso cai toda hora, caiu agora. Gente, toda hora cai. O Enem cai muito gráfico, velho. Não dá mole, não. Então vem aqui comigo. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Na matemática, o nome dessa curva matemática é chamada de quê? Hipérbole. Não esquece, não. Isso é bom para você tirar onda. Agora, a transformação isobárica, o nome já diz, né? Iso é igual, bárico é pressão. Então, a transformação com pressão constante. Vem aqui comigo. Se a pressão é constante, quem é que vai mudar? Temperatura e volume. Ora, olha que simples, olha que fácil. Gente, a pressão, ela vai ser igual nesse êmbolo, tá bom? A pressão é igualzinha, a pressão não muda. Então, se a pressão não muda e, por exemplo, você vai variar tanto a temperatura quanto o volume, o que é que vai acontecer? Se você diminuir aqui, pessoal, tá? Se você diminuir o volume, o que é que acontece, pessoal, com a temperatura? Bora todo mundo pensar junto, todo mundo? Ó, aqui eu tenho gás, beleza? Vai lá. Eu vou diminuir agora o volume. Vocês lembram que eu disse para vocês que temperatura é agitação? Ora, se você vai diminuir o volume com a pressão igual, ele não vai ter liberdade, gente, de movimentação. Então significa, se você diminuir o volume, você vai diminuir a temperatura. Então, eles são grandezas diretamente proporcionais. É por isso que fica assim, ó. A pressão não tem, então vai ficar o quê?
Não esquece, ó. Aqui tem o volume inicial, vá. E aqui tem o que, gente? Uma temperatura inicial. Aqui tem o volume final. E aqui tem o que, gente? A temperatura final. Agora é só botar, ó. Temperatura inicial, ou volume inicial com temperatura inicial é o volume final com temperatura final. Olha, não dá mole não. Isso sempre cai no vestibular. Gente, cuidado. A temperatura tem que ser dada em quê? Em Kelvin. A pressão você bota em que você quiser, viu? O volume também. Agora, a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Se você não botar em Kelvin, dá tudo errado. Vem aqui comigo agora, ó. Se a pressão, ó, se o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, significa que esse gráfico, quando você tem volume e temperatura, ele dá uma reta. É óbvio, se a pressão não vai mudar, se você tiver um gráfico de pressão e volume, ele vai dar uma reta horizontal. Sempre é interessante você identificar o comportamento do gráfico. Agora, pessoal, olha que legal, hein? Transformação isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. Para quem não sabe, gente, isso é conhecido também como a lei de Charles ou a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. É importante você saber disso, porque a gente sabe. Aqui é a primeira lei e aqui é a segunda lei. Anota aí, tire onda, rapaz. Vem aqui comigo agora. Gente, nesse caso, o volume vai ser igual. Significa se antes você vai ter esse volume, depois você vai ter esse volume. Ou seja, o grau de liberdade no movimento é parecido. Só que aqui vai mudar um pouquinho. É óbvio que vai. Ora, se você tiver aqui o gás, aí você bota um fogo aqui, ó. Botou fogo. Então você aumentou a temperatura. Se você aumenta a temperatura, os gases ele vibram mais. Gente, se o gás vibra mais, ele vai se chocar mais. Quanto mais tem o choque, maior que a temperatura. Quanto mais ele se bate, maior a temperatura. É por essa razão que aqui eu tenho a pressão inicial e eu tenho o que, gente? O volume no tempo, que é igual, hein? Eu tenho a temperatura inicial. Aqui eu tenho a pressão final, ó, quando ele vai para cá. E aqui eu tenho o que, gente? A temperatura final. São grandezas diretamente proporcionais. Por essa razão, que a equação vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó. Pressão sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. A equação é bem interessante. Não são diretamente proporcionais? Então o gráfico dá uma reta. É óbvio, se o volume não muda, ele vai dar, né, gente, uma reta vertical. Porque quem é constante nesse caso é o volume. Agora, pessoal, posso dar uma ideia bala para vocês? Ó, tá aí, ó. É só isso aí que tem para lhe perguntar. Só isso. Só que tem uma dica que é bem interessante, que é chamado a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, gente, é a mais geral que tem. A gente vai dar ainda, mas eu queria dar para vocês a equação geral dos gases. Ô, professor, qual seria a equação geral, né? Qual seria a equação geral dos gases? Gente, a equação geral dos gases, ela seria essa. Só botar assim, ó. Equação geral dos gases. Gente, a equação geral dos gases é bastante simples. É só você fazer assim, ó. Ó que fácil, ó. PVT é igual a pó, vó, tó. Eu gosto de botar assim que fica sonoro. Mas você, obviamente, pode botar, né, gente? Ó, inicial, 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 final, final, final. Tudo bem? Isso aqui é importante, Mário? É. Então você grava onde? No coração. Beleza? Gente, é muito fácil, é muito simples. É só você entender. Pessoal, eu confio em vocês. Vocês vão passar no seu vestibular e terá sucesso. Gente, muito obrigado, gratidão e até a nossa próxima aula. Tchau, gente.